Ministra, a gente está aqui às vésperas da viagem da senhora para a COP28, a Conferência das Nações para as Mudanças Climáticas. A gente está vivendo um momento aí em que as mudanças climáticas estão em evidência e quase que não se dá para negá-las mais. Mas eu lhe pergunto, nessa COP, qual que é o principal desafio do Brasil e a gente consegue ter algo concreto que o Brasil vai lutar e apresentar para o mundo? Bem, primeiro, você tem toda a razão quando fala que a gente está vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Nós já estamos vivendo sobre os efeitos extremos dessa mudança, porque uma coisa é quando esse processo inicia, mas quando você já tem esses eventos extremos, como por exemplo uma chuva que era para cair um mês, cair em algumas horas, não tem capacidade de solo, de infraestrutura que suporte uma chuva dessa, como a gente viu no Vale do Taquari e em outras regiões do Brasil. Então, o mundo já está vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Aquilo que a gente avisava como uma possibilidade, agora é uma realidade e não vai mudar e corre o risco de se intensificar se a gente não fizer o dever de casa. Portanto, o Brasil chega na COP com esse sentido de emergência climática e também com o compromisso de fazer com que o Brasil continue fazendo aquilo que ele já fez no passado. Inclusive, nos governos do presidente Lula, em que eu tive a possibilidade de ser ministra do Meio Ambiente, porque a gente sempre ajudou a liderar essa agenda do clima, de biodiversidade, de desertificação, enfim, em vários aspectos. E ainda bem que a gente vai chegar de cabeça erguida. O maior vetor de emissão de CO2 do Brasil é desmatamento. Cerca de 53% das emissões brasileiras advêm do desmatamento e o Brasil é o 6º maior emissor do mundo. Em primeiro lugar a China, em segundo lugar os Estados Unidos, a União Europeia e assim por diante. Bem, então nós vamos chegar, eu diria que de cabeça erguida, porque conseguimos uma redução de 49,5% do desmatamento nesses 10 meses de governo do presidente Lula, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Porém, eu sempre digo, nós não queremos chegar conformados com os resultados já alcançados. É preciso quebrar a inércia dos resultados já alcançados e nos comprometermos com mais resultados. E o Brasil está comprometido com desmatamento zero até 2030. Para além disso, o Brasil vai com o compromisso de ajudar para que saiamos da COP28 com um compromisso global de que a temperatura da Terra não pode ultrapassar a 1,5, porque a trajetória que nós estamos até agora pode nos levar a 2,2. Isso aí seria uma catástrofe em relação a tudo que nós já temos de problemas com a mudança da temperatura da Terra. É cheia, é seca, é onda de calor, é incêndio, todos esses eventos deletérios. Então o Brasil é 1,5, nem um pouquinho a mais, e se sairmos de lá com esse compromisso, todos terão que se virar para fazer o dever de casa. A outra questão que o Brasil está comprometido é insistir para viabilizar os recursos para fazer a transição climática de forma justa, porque até agora os 100 bilhões por ano não apareceram. Acho que o máximo que se teve foi algo em torno aí de 28 bilhões. Ministra, a senhora está mencionando 2 pontos que, se nós formos recuar no tempo, são 2 pontos que estavam previstos no Acordo de Paris. Sim. Não é? E não houve até aqui sensibilidade. Hoje há quem acredite, inclusive, que a temperatura pode chegar aos 2 graus. Né? O que eu lhe pergunto é, o que a faz crer que agora, nesse encontro, haverá essa sensibilidade? Primeiro, em relação à elevação do clima. Segundo, em relação ao financiamento, que são pontos que já estavam no Acordo de Paris. A senhora acha que esse encontro que houve recentemente entre os presidentes da China e dos Estados Unidos pode eventualmente ajudar na formação desse consenso a que a senhora se refere? O diálogo entre China e Estados Unidos e China, ele deu um outro ânimo para essa COP28. O que é a COP28? É um balanço geral, o papel dela é fazer esse balanço geral, né, do que foi feito desde o Acordo de Paris. O que o balanço está dizendo é que o que foi feito não é o suficiente e que corre o risco, como você disse, de chegar a 2 e não ficar no 1,5. O que
está acontecendo? As grandes potências, os grandes emissores, eles precisam convencerem a si mesmos de que eles têm que reduzir suas emissões. No caso do Brasil, nós temos insistido na ideia de liderar pelo exemplo. É tão difícil para um país como o Brasil dizer que vai ter desmatamento zero em 2030, quanto é difícil para os países que não têm as mesmas facilidades de mudar a matriz energética dizer que vão alcançar as metas compatíveis com 1,5, né, em 2030. Mas nós estamos dizendo que vamos fazer e já estamos no caminho. Reduzimos em quase 50% o desmatamento na Amazônia, que é o maior vetor. Os Estados Unidos e a China, como grandes emissores, inclusive, eles não são os maiores emissores. Em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, os Estados Unidos, depois vem a União Europeia. E na cúpula do clima, que foi convocada pelo secretário-geral Guterres, ele propositadamente não chamou nem a China nem os Estados Unidos. Exatamente para criar esse constrangimento ético de que, como grandes emissores, eles têm que dizer aqui para onde estão indo com o compromisso de não comprometer o equilíbrio do planeta. Então, essa conversa entre eles, como você citou, criou um ânimo positivo, porque a partir daí, né, a China, que não estava muito ainda no caminho das metas setoriais, sinaliza já em relação a como isso será tratado internamente na China. Eles têm feito esforços, têm conseguido resultados, mas tem uma outra lógica. À medida em que a gente vai criando mecanismos que sejam cada vez mais compatíveis para alcançar resultados, mais a gente tem essa possibilidade. E o Brasil vai estar muito empenhado, porque o sucesso da COP30, que nós vamos sediar em 2025, depende do que alcançarmos na COP28 e na COP29. Todo o caminho, a trajetória, as bases desse sucesso tem que vir daí. Aí os países terão que apresentar, né, seus novos compromissos, suas novas ambições, como eles costumam falar, e o Brasil já atualizou a sua meta. Lembra que na época do Bolsonaro eles tinham subfaturado a meta brasileira. Nós já fizemos essa comunicação de atualização junto às Nações Unidas e estamos trabalhando para a meta no âmbito do plano da Política Nacional de Mudança do Clima. O Brasil, como eu disse, né, vai para essa COP, inclusive com uma proposta de aceleração do processo. Países em desenvolvimento que podem caminhar mais rápido, podem se associar a países desenvolvidos para dizer, se vocês nos ajudarem com tecnologia, com recursos financeiros, numa agenda de parceria bilateral, a gente consegue avançar mais rápido em diminuir desmatamento, em resolver problema de geração de energia limpa em vez de energia suja, de carvão, petróleo e gás. São esforços e mecanismos que vão sendo criados para que a gente possa sair dessa situação de fim de mundo. É o que nós estamos vivendo, uma situação de fim de mundo. E o compromisso que está colocado também, dessa discussão, né, de triplicar a energia limpa, energia renovável, também em relação à eficiência energética. Agora, tem uma coisa que não vai dar para fugir, é o teto de exploração de carvão, petróleo e gás. Por mais que se faça tudo, se essa equação não entra no debate, é como se a gente ficasse enxugando gelo ainda. E é um debate complexo, difícil, em que os grandes produtores de petróleo têm dificuldade de fazer esse debate, mas que não tem como fugir dele. Tem, inclusive, uma questão que me preocupa. Até bem pouco tempo antes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente tinha o debate sobre transição energética. Depois da guerra, a gente vê uma dificuldade. Claro, os países não conseguem mudar a matriz energética da noite para o dia. Então mudou um pouco o discurso, não é mais transição. Às vezes se referem à questão como segurança energética. E aí o que eu digo? Nós temos que lidar com as duas coisas. Tem que ter segurança energética e fazer a transição energética.